Isso, coisa boa. Então, queridos, a gente percebe aqui que isso levaremos para a eternidade, para essa vida futura, né? A única coisa que nós levaremos são esses relacionamentos fraternos. E continuaremos nos reconhecendo, inclusive, tá? Mateus capítulo 8, versículo de número 11, né? Mateus 8, versículo de número 11. Estou pegando todos esses textos, né? Eu que sempre enfatizo que é muito perigoso pegar um texto pensado, mas eu estou pegando esse texto porque é dentro de um contexto, são textos chaves, tá? Então, capítulo 8, versículo de número 11, vai dizer assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha que coisa interessante. Nós reconheceremos, inclusive, Abraão, Isaque, Jacó, reconheceremos todas as pessoas. Como? Não sei ao certo. É possível que na próxima aula, falando sobre ressurreição, a gente consiga ter uma ideia, né? Porque lá o texto vai dizer que o corpo de cada um terá uma identidade, terá especificidades, nós seremos distintos uns dos outros de alguma maneira, esteticamente falando, né? Nós iremos nos identificar. Não são aquelas alminhas iguaizinhas, né? Sabe, tudo igualzinho assim, né? Tudo aqueles Gasparzinho igual. Não vai ser. Então, a gente vai ver na aula que vem, aí ou na aula sobre ressurreição, que haverá uma certa distinção. A questão é que nós nos reconheceremos, nós inclusive aqui, muito mais ainda que tivemos convivência, muito mais ainda, meus amados, nós, os nossos cônjuges, filhos, pais, enfim, esses laços, eles não serão cortados, né? É que não haverá quem eu amo mais ou quem eu amo menos, não haverá esses afetos, né, desnivelados que nós temos hoje, por uma série de questões. Lá o amor, ele será pleno, será perfeito, né? Nossos afetos, nós amaremos todos de um igual modo, mas teremos de alguma maneira lembranças e teremos esse reconhecimento de que aqui na Terra nós tivemos um relacionamento de pai e filho, por exemplo, né? Marido e mulher. Não haverá mais o desejo, tá certo? Erótico. Não haverá mais, né, esses afetos específicos, tá? Então, mas reconheceremos um ao outro. Lucas capítulo de número 16, ainda para afirmar isso, capítulo 16 de Lucas, verso 23 até o 28, a gente vê essa realidade também, tá? Diz assim o texto de Lucas 16, 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora ele é consolado e tu atormentado. Verso 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, olha a consciência dele, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Nessa parábola, que não é uma parábola como muitas outras que Jesus contou, né, que não era uma realidade, não era uma história com pessoas verídicas, né? Jesus, ele contou parábolas de realidades do cotidiano das pessoas, mas que não era necessariamente a história em particular de alguém. Agora, essa não. A partir do verso 19, inclusive, 19 e 20, tem um verbo lá, que é o verbo haver, né? Havia um homem rico, verso de número 20, havia também um mendigo. Então, o verbo haver, quer dizer, existia de fato. São 2 personagens que de fato existiu. Jesus está contando uma realidade bíblica, tá? Então, aqui é uma realidade, não é uma parábola de uma história, né? De uma ficção. Jesus está contando de fato de 2 pessoas reais, né? Que foram, então, cada um para um destino diferente, que é chamado nessa ocasião de Hades, né? O Hades, nessa ocasião,
é um lugar só, uma realidade só, onde justos e injustos iam, perdidos e salvos iam, porém, em um abismo que os separava, né? Seio de Abraão e o Hades aqui, ó, né? Era isso aqui, mais ou menos, tá? A figura para entender, né? Seio de Abraão, havia um abismo e num patamar mais baixo aqui, ó, que a Bíblia diz assim, que o rico ergueu os olhos, né? E viu Abraão seu seio. Então, a ideia é isso aqui mais ou menos. Quando Jesus ressuscita, morre e ressuscita, ele pega então aqui, Efésios capítulo 4, verso 8, pega essa realidade aqui, desse Hades, né, do seio de Abraão, e leva até o trono do Pai. O que eu quero dizer é que, de fato, aqui, Jesus está ensinando que na eternidade haverá consciência, né, haverá entendimento das coisas e reconhecimento das pessoas. Tá? Esse texto eu estou pegando para me basear aí nessas afirmações aqui, né? Não é minha opinião apenas, é da grande maioria ou de uma maior parte, né, aí dos pensadores, tá bom? Então vamos lá. Haverá plenitude da vida lá na eternidade, né, na vida futura. Apocalipse, capítulo de número 7, versículos de número 16 e 17. Então haverá a plenitude da vida, haverá a completude da vida, haverá só vida, né? Não haverá possibilidade de morte, não haverá nada que atinja a vida lá será plena, perfeita, tá certo? Diz assim então, Apocalipse 7, versos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Olha só. Então esse texto, outros ainda de Apocalipse, vai mostrar essa realidade. Amados, nós não necessitaremos de uma manutenção, tá certo? Como nós temos hoje do corpo, porque as células morrem, né? Porque nós temos órgãos que vão envelhecendo, porque nós temos uma necessidade de ir colocando o que vai faltando na nossa vida, ao longo da vida, o envelhecimento, a morte chegando. A gente já nasce morrendo, né? A gente já nasce com células morrendo. É um negócio de doido, né, irmão? Então no próprio nascimento já está a morte lá impressa de alguma maneira, né? E a gente percebe que na eternidade não haverá nada disso. Haverá lá uma manutenção, haverá sim. A Bíblia vai dizer lá no final de Apocalipse que há uma árvore lá para o alimento das nações, né? O fruto que produz para cada mês do ano. Isso nos mostra que mesmo na eternidade nós não seremos independentes nem autônomos em nós mesmos. Não teremos a vida em nós, mas sempre dependeremos de Deus, mesmo na eternidade, mesmo não sujeito à morte, porque Deus é sempre a fonte, o doador da vida e o mantenedor da vida. Então não é que na eternidade eu não preciso mais de Deus, então, porque aqui eu tenho a vida em mim mesmo. Não, nós teremos a vida plena, mas que emana de Deus, né? Que sai de Deus. Então Deus é a fonte da vida e da vida eterna, e na eternidade Ele continuará. Porém, nós não teremos as limitações, as enfermidades. Irmãos, quem é deficiente visual não terá mais a deficiência. Quem é mudo e surdo não terá mais essa deficiência. Quem tem suas pernas e braços amputados não terá mais essa questão. Quem é paralítico não terá mais essa deficiência. Quem tem suas séries de dificuldades, como tem aí 2 hérnias de disco, como eu tenho aqui na L4 e L5, né? Na lombar, que me incomoda muito. Essas dores que muitas vezes é ininterrupta. Enfim, nós não teremos mais aí o medo de um câncer que também fui acometido há 20 anos atrás. Não teremos aí, como eu tinha, uma sinusite crônica, né? Falei, então, André, você também era meio bagunçado, né? E eu não quero falar de outras enfermidades que não convém aos santos falar. Tá? Mas aí Deus me resgatou aqui, mas eu ainda sofro as consequências delas todas, e só Deus sabe o que está por vir na minha vida, né, irmão? E na nossa vida. Mas na eternidade não, haverá a plenitude da vida, a saúde plena, perfeita. O texto diz, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais fadiga, não haverá mais limitação. Nós seremos plenos, um corpo como o de Jesus,
que embora se alimentasse, mas transpassava inclusive paredes, que subiu ao céu, um corpo glorificado, né? Olha que coisa interessante. Vamos ver se a gente vê isso aí na próxima aula. Apocalipse capítulo 22, ainda falando da plenitude da vida. 22, 1 ao 5. Apocalipse 22, 1 ao 5. Falando em hérnia, deu uma pontada agora no... Acho que foi para lembrar mesmo aqui na coluna. 22, 1 ao 5. Né? Meu Deus do céu. Tem uns irmãos que ri de nervoso, né? Lembrando dos companheiros que vai chegando na velhice, né? Ninguém fica só não, né? Artrose, artrite, né? Bico de papagaio, é o zoológico todo nas costas. Não é fácil não. Vamos lá, Apocalipse 22, verso 1 ao verso 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E é só uma figura de linguagem, tá? Não tem essa questão como nós temos aqui, né? Meses, anos, dias e horas. É só para a gente entender mesmo. Uma linguagem, a gente já disse que a Bíblia é Deus falando conosco em sotaque humano, né? Então vamos lá. 12 frutos dando de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Olha só, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Olha que realidade na eternidade. Aqui, ó, verso 27 do capítulo 21. Só uma página para trás, ó, vai cair aqui a ligação daqui uns segundinhos, vocês conectam de novo aí, tá? Então, só mostrando para mim aqui, falta alguns segundos, vocês já entram de novo aí na conexão. Vamos ver se dá tempo da gente ler aqui, 21 e 27 do Apocalipse. Diz assim: e não entrará nela, na cidade, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nada entrará, nada fará parte da realidade desse ambiente aí da eternidade. Nada que gere morte, que gere fadiga, que gere a enfermidade, ou seja, tudo isso que nos aflige, né? E mostrando a nossa limitação. Nada disso, nada, absolutamente nada, fará parte aí da nova realidade que nós experimentaremos, que é a vida futura. Pronto, isso. Deixa eu confirmar, tudo certinho. Também há uma outra realidade, né, que nós viveremos com Deus, tá, nessa vida futura, contemplando a sua beleza e santidade. Alguns irmãos perguntam, mas o que a gente vai ficar fazendo no céu? Vai ficar tocando harpa a vida toda? Ficar assim, levantando as mãos a vida toda? Nós contemplaremos face a face o Criador, nada mais, nada menos que esse ser que é maior do que tudo, é maior do que todos, é inimaginável, não cabe na mente humana. A sua glória o sol é ofuscado pela glória dele, né? Esse astro de quinta categoria que a gente acha que é absurdo, isso vai ser envergonhado diante da glória de Deus. Esse universo que a gente se assusta com o seu tamanho é nada perto da grandeza desse Deus. Tudo que a gente pode experimentar nesta vida de belo, de prazeroso, de alegria, enfim, tudo que pode ser experienciado pelo ser humano, isso não é nada comparado com aquilo que desfrutaremos na presença de Deus. Então nós viveremos com Deus contemplando a sua beleza e a sua santidade. Apocalipse 21 e versículo de número 3. Olha só o que diz o texto. Então 21 e versículo de número 3. Diz assim o texto: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, né? Tem um texto de 1 aos Coríntios, capítulo de número 13, 1 aos Coríntios, capítulo de número 13,
versículo de número 11, vai também nos falar sobre uma realidade, né, na eternidade. O texto diz assim, nessa versão que eu tenho, que ela aqui já dá para trazer uma ideia para nós. Agora, pois, olha só, capítulo 13, né, de 1 Coríntios, versículo de número 12. Então, 13 e 12. Porque agora vemos por espelho. Lembrando, amados, devo ter falado para vocês isso em outra ocasião, mas se não falei, só para a gente entender esse texto melhor. Porque quando a gente vê assim, a gente via por espelho, então era um negócio nítido, porque o espelho hoje para nós é muito nítido, não é? No espelho você consegue ver a sua face, né, perfeitamente, rugas, tá tudo lá diante do espelho. É um terror o espelho para alguns irmãos, né? Porque ele se vê lá. Então o espelho é nítido hoje, reflete com muita perfeição, tá certo? Mas nesse tempo de Paulo, o espelho era um pedaço de latão, né, que mostrava quase que um vulto, mostrava um reflexo assim muito distorcido, tá certo? Esse espelho, ele era um pedaço de bronze, né, polido, mas não tinha esse reflexo não. Então é esse espelho que Paulo tem em mente, que os irmãos aqui conhecem, né? Vemos por espelho em enigma, quer dizer, não é uma coisa clara. Olha a ideia, né? Vemos por espelho em enigma, é quase uma charada. Olhava lá para o espelho e você tinha que decifrar se era você mesmo ali, né? Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Olha só. Mas então conhecerei, inclusive o que Paulo diz aqui, conhecerei a mim mesmo. Não é nem a questão de Deus, tá? Conhecerei a mim mesmo, como também sou conhecido. Então, como Deus me conhece, eu vou conhecer a mim mesmo como Deus me conhece. É isso que Paulo está dizendo. Porém, Deus, nós o veremos face a face, como diz os outros textos. Nós veremos a beleza de Deus. Tem uma música, eu acho muito interessante essa música, que ela questiona assim, o que será que os anjos veem, né? Que os fazem assim, glorificar. O que é que eles veem, né? Que eles ficam assim, assustados, abismados. Esses seres, inclusive, que são também impressionantes. Mas o que é que eles veem? Que eles estão diante da face de Deus. O que é que eles enxergam lá? O que faz esses anjos assim glorificarem de dia e de noite? Olha só, seres santos, né? Seres perfeitos, seres gloriosos, seres que também refletem a glória e a santidade de Deus, mas diante de Deus eles ficam ininterruptamente adorando, louvando, glorificando. Então uns pensam, nossa, vai ser muito monótono. Claro que não, a gente não tem ideia, amados, de quem é esse ser na sua plenitude, na sua glória, na sua beleza. Uma faísca que Deus acendeu diante de alguns homens, esses homens ficaram assustados, desmaiaram, ficaram doentes. Olha só, o corpo desses homens, né, por estar limitado e afetado pelo pecado, não sei se foi Daniel, ficou uns dias doente lá, quando viu, né, uma fagulha da glória e da santidade de Deus. Então eles pensaram que iam morrer, eu vou morrer, eu vi Deus, vou morrer. Uns desmaiavam, o anjo tinha que ir lá e dar uma sacudida, você acorda aí, rapaz. Não tem esses textos do Antigo Testamento? Não sei se vocês já leram, mas tem lá, né, algumas passagens, alguns personagens lá do Antigo Testamento, que foi isso que aconteceu quando eles viram essa faísca da glória de Deus, de uma manifestação ainda muito ofuscada, só para a gente entender, amados. É por isso que Deus disse, se algum homem me vê, morre. Nessa condição aqui é fulminado, é muita glória, é muita beleza, é muita santidade. Não tem como, mas na eternidade nós vamos ficar contemplando, assim, pode ter certeza, não vai enjoar, vai por mim, não vai enjoar não, pode ter certeza, pelo contrário. Aí lá o negócio assim, vai ser um desejo, irmãos, eu não sei se vocês já tiveram experiência na vida de vocês, de participarem de momentos de culto a Deus, onde a presença do Espírito foi tão intensa, né? Ou se passaram momentos em oração onde a presença de Deus é tão pesada que você passa lá horas a fio. Eu não estou dizendo 30, 40 minutos, uma hora não, eu estou falando horas a fio, orando,
desfrutando da presença, da comunhão do Altíssimo, e a sensação cronológica que se tem é de poucos minutos. Eu, graças a Deus, tive algumas experiências, né? Algumas experiências que eu estou descrevendo aqui ao longo da minha vida, ou seja, de passar horas na presença de Deus, em oração, e a sensação cronológica é que foram lá os seus 10, 15 minutos, e quando a gente via no relógio 3 horas, 4 horas, fala, nossa, mas na presença de quem eu estava, que o tempo é relativo, né? Que parece que o Cronos não existe, onde o Eterno, a presença do Eterno nos encapa, né? Nos envolve, nos absorve. Então imagina só se nós participamos de algumas fagulhas dessas aqui na Terra, isso para nós é impressionante. Imagina o que será no céu, amados, a plenitude do nosso Criador, vendo o Cordeiro de Deus glorificado, né? Esse que é descrito em Apocalipse, que o seu rosto é muito mais radiante do sol quando brilha ao meio-dia, esses olhos que são penetrantes como chama de fogo, os pés parece que foi polido numa fornalha, né? Um latão reluzente. Imagina só a gente contemplar nosso Senhor glorificado, vai ser um negócio tremendo. Eu acho até que se os pentecostais estivessem assistindo essa aula agora, ia falar língua estranha, ia dar assim sabe, mano? Não é possível, meu Deus do céu. Então, queridos, fechando aqui, tá, esse tópico, esse ponto sobre a realidade da vida futura, tá? Alguns aspectos aqui que eu tentei compartilhar com vocês para mostrar essa realidade. E aí, amados, olha só, ainda aqui em 1 Coríntios, no texto que nós lemos, o verso é bem interessante, que vai falar o seguinte: existem 3 virtudes, nós chamamos na teologia de virtudes teologais, tá? As 3 verdades teologais, que está no verso 13. Então nós lemos o 12, o 13 diz o seguinte, ó: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. São 3 virtudes teologais. Essas 3, né? Mas a maior dessas é a caridade. Então, fato, o amor é o que gera qualquer outra virtude ou toda outra virtude. Tudo deriva do amor. Mas ao amor, e aqui nessa existência, porque na eternidade é só o amor mesmo. É só amor, tá certo? Mas aqui há 2 virtudes importantes para nos dar sustentação na vida cristã e na vida espiritual, que é a fé e a esperança. Se você tira a fé, é impossível agradar a Deus, é impossível se relacionar com Deus, é impossível nós termos qualquer tipo de contato com Deus. Então, tirou a fé, acaba, né? O Evangelho, a vida espiritual. Então, tudo é pela fé. A pregação ela é ouvida pela fé, ela traz a fé, a fé é o veículo que nos leva, né? À salvação. Tá certo? É a graça que nos salva, e a fé é o condutor, o fio condutor. A fé, como diz Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Enfim, todo o capítulo 11 lá só fala da fé. E a esperança. A esperança também é outro ponto de apoio que nós temos no Evangelho. Porque a esperança, ela é o que nos sustenta em meio à adversidade. Está tudo ligado, né? Amor, fé e esperança. Mas a esperança... Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.